Olá pessoal, bem, estamos aqui dando início às atividades remotas da disciplina de Lógica de Programação do curso de Física, primeiro período, né? Mas antes, eu queria dizer que acredito que vocês também estejam, né? Mas eu estou com bastante saudade da instituição, do Distrito Federal, a gente poder nos encontrarmos novamente lá. E que de vocês também, embora a gente tenha se conhecido por pouco tempo, né? Essa pandemia acabou nos isolando, mas a gente tem a preocupação aí, não só com a saúde de vocês, que logicamente a saúde de todos nós, né? Mas também nós temos preocupação aí com como que a gente vai enfrentar é, essa pandemia e prosseguir com o aprendizado, né? Então, realmente nós temos assim uma saudade, uma vontade de voltar para a sala de aula, mas infelizmente a gente não pode. E como está demorando muito para que a gente vença a batalha aí contra a Covid, a gente tem que tomar algumas atitudes. E essas atividades remotas me parece algo que seja razoavelmente realizável agora, né? Logicamente que essas atividades, nós não vamos conseguir cobrir toda a disciplina com essas atividades, nem essa é a minha pretensão. Nós só vamos levar alguns conhecimentos para que quando a gente retorne às nossas atividades normais, a gente possa não estar tão atrasados, né? Então isso tende a não prejudicar principalmente os alunos, né? E logicamente também os professores, né? Mas para que a gente consiga queimar algumas etapas ou pelo menos trazer algum conhecimento nesse período para vocês também, beleza? Eu vou tentar, logicamente eu tive que reinventar um pouco a minha disciplina, mudar o meu planejamento, né? Então, nós vamos fazer de uma forma que todos possam realizar as tarefas propostas por mim e sem o uso quase de equipamentos de informática, né? Porque eu sei que muitos podem ter acesso à internet, muitos podem ter celulares, e muitos até podem ter notebooks e computadores desktop em suas casas, que possibilitaria a realização de tarefas práticas, né? Mas nós também temos que pensar naqueles que não possuem esses recursos, né? Acredito que a grande maioria possui internet, possui celular, mas não é tão simples assim você ter hoje um notebook, um desktop disponível, ainda ter que instalar softwares, então ficaria um pouco mais difícil. Logicamente, se essa pandemia durar mais tempo, né, a gente vai ter que pensar num plano diferenciado, né? Mas vamos lá, pessoal. Eu planejei aqui alguma coisa para vocês. Eu vou uma revisão, uma pequena revisão aqui do que nós já vimos, tá? Eu vou tirar aqui a câmera para ficar mais fácil a utilização. Então, a introdução à lógica de programação, nós já começamos alguma coisa, então nós vamos lá. Computadores. Então, isso aqui é uma revisão, né? Então, nós temos aqui, ó, máquinas chamadas boas, né? Você lembra lá que eu falei que o computador, ele não é uma máquina inteligente como é vendido por aí, né? Muita gente fala que a máquina, computador é inteligente, o computador sabe fazer as coisas. Na verdade, não. O computador, ele é uma máquina chamada burra. Ele não sabe praticamente fazer nada, tá? Ele só executa tarefas muito básicas, né? Muito básicas, né? Então, qual é a vantagem da utilização do computador? Como eu falei lá em sala de aula, velocidade, eles não erram, logicamente, quando não tiver algum problema, eles não erram, né? Mas vamos considerar que não existe problema nenhum, então eles não erram, né? E não se cansam. Então, o homem, ele não possui a velocidade do computador, o homem comete erros por diversas formas, né? Principalmente aqui nós estamos falando em tarefas repetitivas, ou seja, o computador consegue fazer tarefas repetitivas sem errar e sem se cansar, tá? O homem não, o homem acaba não conseguindo fazer de forma repetitiva alguma coisa sem ele errar. O erro é inerente ao processo, tá?
E o que eu falei para vocês é que quem faz com que o computador pareça uma máquina inteligente é o próprio programador. O programador que ensina a máquina. Lembrem lá que eu falei para vocês. Nenhum programador pode fazer um programa para solucionar um problema se ele próprio não souber resolver esse problema. Ele precisa saber resolver o problema aí para ensinar a máquina a resolver o problema. Essa é a jogada. Né? Sempre que você for programar, você precisa ter certeza que você sabe, você domina aquele assunto, para daí você poder ensinar a máquina a resolver aquele problema. Beleza? Então, algoritmos, né? Então, aqui algoritmos, definição de algoritmo, né? Sequência de passos que visam atingir um objetivo bem definido. Essa é uma definição bem básica, né? E aqui uma definição um pouquinho mais bonita, né? Sequência de instruções finita e ordenada de forma lógica para a resolução de uma determinada tarefa ou problema. Mas, todo caso, aqui, essa primeira definição ela é bem sucinta, mas ela é verídica. Ó. São passos que você precisa seguir para atingir um objetivo final. Ou seja, você pega um problema, divide ele em diversas etapas, em passos que você pode realizar, que você sabe realizar, e você vai executando cada passo a fim de resolver um problema maior. Tá? Então, exemplos aqui, receita de bolo, que você tem lá cada passo que você vai fazer ali, o modo de preparar do bolo ali, de uma receita, né? Não precisa ser de bolo, de qualquer alimento, né? Então, os passos ali, o que você vai fazer para atingir o seu objetivo, que é fazer o seu alimento lá, o bolo, que seja uma carne assada, que seja alguma comida assim, né? Manual de montagem, né? Quem já não montou um guarda-roupa aí, né? O guarda-roupa é um dos móveis assim mais complexos de montar, né? Você vai montar um guarda-roupa, você recebe lá as diversas peças lá da loja, lá, e você, se não seguir o manual de montagem, logicamente, se a pessoa for experiente, já sai montando, né? Mas, considerando uma pessoa menos experiente ou inexperiente, ele vai seguindo o manual de montagem e vai conseguindo realizar a tarefa que é montar o guarda-roupa, né? Manual de uso, você compra o equipamento e você tem lá o manual de como operar aquele equipamento, certo? Então, todos esses itens aqui são exemplos de que poderia ser um algoritmo, né? Logicamente, com algoritmo a gente vai trabalhar em algoritmo computacional. Então, aqui, é um caminho para a solução de um problema. É um caminho. Existem diversos caminhos. Por isso que as programações são diferentes. Vocês têm hoje navegadores. Você tem lá o Chrome, você tem o Firefox, você tem diversos outros navegadores. Ou seja, todos são caminhos diferentes para a solução do problema, que seria para navegar na internet. Certo? Bem, aqui, algoritmo computacional. Então, nós podemos ter algoritmo computacional, seria para resolver um problema computacional, logicamente. Então, nós temos a representação textual, que é um texto sequencial. Linguagens auxiliares, existem linguagens, né? Portugal, visual, e pelo menos eu conheço somente essas duas, mas devem existir outras, né? São linguagens que você pode, de uma forma verbal, quase texto mesmo, você criar a sua programação. E representação gráfica, fluxograma. Tá? O fluxograma nós já falamos nele também. Então nós temos aqui, são símbolos gráficos que eles facilitam a visualização, a compreensão, na verdade. Você só visualiza aqui e você já consegue ver pelos símbolos o que é cada ação. No caso aqui, essa figura representa aqui a entrada de dados. Essa aqui um processamento. Essa aqui é a saída de dados. E aqui o início e o fim. Ou seja, você só vendo as figuras geométricas, você já consegue saber quais são as tarefas que estão sendo executadas. Né? Então o fluxograma é uma das mais famosos, né, e mais vistos por aí, para representação aí de um algoritmo. Né? Então nós temos aqui, nós também já vimos isso, início e final é representado por um oblongo, dessa forma aqui. Oblongo é quase um quadrado, só com as bordas arredondadas. É o início e o final do programa. Então sempre vai iniciar.
E aqui você pode pôr início, ou você pode pôr você pode pôr início, como nós colocamos aqui, ó, o fim é sempre fim mesmo, não tem início, como foi colocado aqui, ou você pode pôr o nome do seu algoritmo. Vamos supor, você quer calcular a média, então você escreve aqui média. Então, essa é o início e o final. No final, você coloca final, fim, só para dizer que acabou. Lembre que um algoritmo ele tem que ter início e tem fim. Ele é uma sequência que tem fim. Não pode ser uma sequência infinita, é uma sequência finita de operações. Aqui uma operação de entrada, então esse símbolo aqui ele representa um cartão. Antigamente os computadores eram colocados, inseridos dados no computador com cartão perfurado, né? Então esse símbolo aqui ele representa um cartão, então aqui é a entrada de dados. Se você for ver nesse aqui, ó, é a mesma coisa, a entrada de dados é um cartão. Aqui a operação de saída de dados. Essa figura representa uma folha cortada aqui, ó. Então, antigamente, nós não tínhamos monitores. Então, antigamente, a saída do computador saía tudo impresso em impressoras. Então, isso representa uma folha cortada aqui. Nesse outro aqui, ó, foi representada a saída de dados. Isso aqui representa o monitor antigo, aqueles de tubo de raios catódicos. Então, aqui ele representa a saída de dados também. Um pouquinho mais avançado, opa. Operação ou atribuição. Aqui, no caso, seria a execução de algum comando, né? No caso, uma soma, subtração, alguma coisa, uma atribuição. Aqui seria realmente algo que ele precisa executar. E por fim, aqui nós temos a decisão, o símbolo de decisão. Então ele pode entrar aqui e sair como sim, como não. Sempre somente duas saídas. Ou é sim ou é não. A lógica sempre é dessa forma. Vamos adiante. Então vamos supor aqui, definir, vamos fazer aqui vamos fazer um algoritmo de forma de fluxograma e a forma textual aqui para definir se o aluno é aprovado ou reprovado, tá? Vamos supor que aqui no caso nós precisamos de duas notas, o aluno tenha duas notas, tá? E que a média dele seja 7, ou seja, se a nota dele for maior ou igual a 7, ele é considerado aprovado. Se for menor que 7, ele significaria reprovado. Então, aqui na forma textual, primeira coisa, o computador precisaria ler duas notas, ou seja, dois valores de notas. Então, o N1 e N2. Então, ler N1 e N2. De posse das duas notas, aí você consegue calcular a média. Você vai precisar calcular a média e colocar em outra, vamos por aqui, vamos chamar de variável, mas um outro local. Então, a média vai receber o valor de N1 mais N2 dividido por 2. Não esqueçam dos parênteses, porque senão essa conta está errada. Isso é matemática. N1 mais N2 dividido por 2. Então, é assim que se calcula a média. Ou seja, eu preciso saber calcular a média para ensinar o computador a calcular a média, né? Sempre lembre disso. Se a média é menor que 7, ou seja, se for menor que 7, ele está reprovado. Vá para o passo 6. O que tem lá no passo 6? Pula tudo isso e escreva reprovado. Então o aluno estaria reprovado. Aí ele só irá para o passo 4 se a média for maior ou igual a 7. E se ela for maior ou igual a 7, ele é aprovado. Ou seja, eu não preciso novamente comparar aqui a média para verificar se ele está aprovado. Ele só irá para o passo 4 se ele já estiver aprovado. Então, no passo 4, eu escreva aprovado. Eu preciso fazer agora no passo 5 algo que impeça que ele execute o passo 6, porque senão ele vai escrever, caso o aluno seja aprovado, ele vai escrever aprovado e daí reprovado. Então, se ele escreveu aprovado, eu preciso ir para o passo 5 com um comando que ele pule esse passo 6, para que ele não execute esse passo 6. Então, por isso que nós temos aqui no passo 5 esse vá para o passo 7, e aí nós temos o fim. Se ele estava reprovado, ao momento que ele pulou para o passo 6, ele vai executar esse comando e posteriormente para o fim também. Ou seja, veja que os dois caminhos levam para o fim do meu algoritmo. Beleza? Bem, vamos ver na forma agora de fluxograma.
O início aqui, como eu poderia colocar aqui também aluno aprovado, reprovado, um nome mais significativo aqui. Mas ficaria muito grande aprovado, reprovado aqui, eu resolvi escrever somente isso, né? Então aqui, entrada de dados, símbolozinho de um cartão perfurado. Então ali, ler N1, N2. Poderia ser leia N1, N2? Poderia. Poderia não ter esse ler N1, N2? Poderia, seria até o mais correto. Teria assim, ó, N1, N2 somente. Tirar esse ler aqui, ó. Esse ler não é necessário. Por quê? Porque, opa. Vou voltar aqui, ó. Aqui, voltamos. Porque o símbolo do cartão perfurado já me significa que é entrada de dados. Então já é uma leitura de dados. Você está solicitando que o usuário entre com o valor de N1 e N2. Então não seria necessário escrever ler N1 e N2. O ler não seria necessário, né? Aí aqui a média. Ele realmente calcula a média recebe N1 mais N2 dividido por 2. E aqui a decisão. Então aqui ele executa um comando e aqui ele vai decidir. Veja, somente duas saídas, sim ou não. Aqui eu pergunto, média menor que 7? Poderia pôr um ponto de interrogação aqui? Não seria necessário, porque já sabe que isso aqui é um bloco de decisão. Isso aqui é uma pergunta, certo? É uma comparação. Está comparando o valor de média com o 7. Se ele for menor que 7, ele vai para aqui. Se ele for maior ou igual a 7, ele teria esse caminho aqui, do não. Então, sim, se ele for menor que 7, reprovado. Veja que aqui eu já não escrevi assim, escreva reprovado. Aqui é só reprovado. Por quê? Porque o símbolo aqui já representa para mim a saída de dados. Aqui no caso a mesma coisa, o símbolo já me representa a saída de dados, eu coloquei aprovado. E os dois caminhos, ó, vão para o fim, tá? Veja, se você olhar, só de olhar, a forma de fluxograma realmente é bem mais fácil você entender, né? E a forma textual é um pouquinho mais complexa. Então, porque você tem que ler tudo que está escrito ali. Então, leva um certo tempo maior aqui para você entender o que está acontecendo. Normalmente aqui o fluxograma, ele é mais visual realmente, tá? Bem, só que para você fazer entrada de dados assim no computador não é tão simples. Imagine, você leva muito mais tempo para você fazer um fluxograma do que você fazer de uma forma textual. Então vamos ver aqui, ó. Visualmente o fluxograma é uma forma bastante eficiente para a representação de algoritmos, porém não é eficaz para a programação de computadores. É o que eu acabei de falar. Ele é bonitinho, você consegue entender ele só batendo o olho ali, você já consegue entender os passos que você tem que realizar, porém ele não é muito eficaz para você programar computadores, tá? A forma textual parece ser mais adequada para a programação de computadores. No entanto, é necessária a criação de regras. Bem, vamos começar primeiro essa primeira frase aqui. Então, realmente, a forma textual é mais adequada. Você no computador você tem um teclado, você pode escrever, você tem uma facilidade de escrever. Desenhar dá muito mais trabalho no computador. No entanto, necessária a criação de regras, ou seja, você tem que escrever de uma forma que o computador entenda. Você não pode simplesmente escrever como você quer. Então a gente precisa criar regras, tá? Para que entenda. Uma padronização de palavras que o computador entenda e a forma de aplicá-las, tá? Então, na verdade, você precisa criar aqui o que a gente chama, muita gente fala assim, uma sintaxe, né? Mas não vamos entrar nesses termos técnicos. É uma sintaxe de uma linguagem de programação, tá? Então, isso que a gente vai tentar fazer. Nós vamos tentar criar uma forma diferente de programação. Nós vamos nos adaptar agora e vamos escrever algumas programações. Aí depois eu deixo uma lista de exercícios.